Pessoal, boa tarde. Vamos começar porque o nosso fórum é rápido, que depois tem um city tour pela faculdade daqui a pouco. Primeira coisa, pessoal, vou estar passando para vocês agora um formuláriozinho, né, para vocês elencarem os temas mais urgentes ou inovadores que deveriam estar na pauta do Congresso Paulista de Educação Médica da ABEM de 2026. A gente está pedindo sugestão para vocês. Então, está passando aqui. Vocês podem colocar o tema e a faculdade de vocês. Se quiserem colocar o nome também, fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Esse aqui é para a gente já pensar o congresso da ABEM do semestre do ano que vem. Eu vou passar duas pastinhas, uma daqui, outra de lá. E está marcado de 20 para 5 para fazer um city tour. Vai ter um city tour comandado aqui, não sei por quem, não vai ser por mim com certeza. A proposta do fórum, pessoal, quando a gente pensou, né? Primeiro porque a gente já vem de três mesas temáticas. Então, quando a gente pensou o fórum, a gente pensou justamente para abrir um espaço de conversa, né? Como a gente tem muitas faculdades diferentes, professores diferentes aqui, abrir um fórum de conversa entre a gente e, acima de tudo, né? Cadê a minha secretária? Chegou aí. A gente vai anotar o que for saindo aqui para a gente também pensar em temas para a gente escrever sobre, né? Parte das palestras que foram feitas hoje, a gente vai transcrever e vai transformar em livros. E a gente também está pensando em discutir questões aqui que a gente possa também pensar em pesquisas, artigos e livros, para a gente pensar a docência na medicina, né? A gente tem uma série de questões, por isso que a gente deixou aberto. A gente poderia discutir a influência da IA, como está sendo muito discutido, burnout entre os professores, a questão das metodologias ativas, mas a gente resolveu, então, deixar aberto, né, o fórum para quem se sentir e quiser falar, para compartilhar experiências, dificuldades, agruras, desafios e propostas, para a gente colocar aí. Oi, minha querida, tudo bem? Para a gente justamente usar esse momento para isso. Então, o microfone está aberto, quem quiser falar alguma coisa, colocar alguma questão, levantar algum tema para a gente discutir em grupo, né? A gente tem discutido muito aqui recentemente aqui na faculdade, o TBL, o PBL, a efetividade, qual dos dois, né? A gente começou com PBL puro, aí depois a gente foi para TBL e PBL, agora está se discutindo uma volta só para PBL, até que ponto a metodologia ativa ela é boa só por si próprio. Às vezes, uma metodologia tradicional bem feita tem mais valor do que a metodologia ativa. E é isso. E aí, a Vitória vai anotar tudo que a gente colocar aqui, e depois a gente vai montar grupos e voltar a conversar sobre os temas para a gente pensar como a gente pode explorar isso. Parte disso pode ser colocado no próximo congresso da ABEM, que está passando para vocês, mas também a gente pode pensar em avançar na discussão dentro de artigos e livros. É isso. Tá bom? Alguém quer falar primeiro? Quer colocar alguma coisa? Alguém? Falar sobre as dificuldades que está tendo na docência, sobre a questão geracional. Vamos passar então para a professora. Fala seu nome e a faculdade. Bom, sou Thalita, eu sou aqui da instituição da Faceres. Eu acho que... Você quer levantar ele para eles? Ele está filmando, olha. Tá, tudo bem. Gente. Sharp. Ele gostou da Sharp. Bom, boa tarde. Eu acho que eu, como docente, todos vocês, agora a gente está discutindo isso com o meu grupo de professoras, né, sobre a tecnologia ali para a gente conseguir competir dentro da sala de aula, né, tentar trazer alguma teoria para o aluno e aquele aluno está envolvido com WhatsApp, Instagram, outras matérias, o tablet, então essa fácil tecnologia na mão dele, né, em competição ali com a matéria que você tenta dar. Eu acho que isso é um desafio muito grande hoje para a gente tentar cativar esse aluno da melhor forma. Às vezes, nas metodologias mais ativas, a gente consegue trazer ele junto para nós, porque ele precisa de participação também, mas eu acho que é um desafio muito grande hoje, né? A gente tentar competir atenção com várias outras coisas que estão acontecendo em meio dele, né? Em meio às notificações que ele recebe ali durante a aula. Eu acho que esse é o meu principal desafio hoje em dia. Vocês percebem que eu não me apresentei, né? Me chamo Araré, sou professor aqui da casa.
E outra coisa, né, que a gente está discutindo também é sobre um protocolo de uso de inteligência artificial também, né? Porque eu percebi isso, né, nesse final desse semestre. Não tinha nenhum combinado com os alunos sobre o uso de inteligência artificial. E o problema que eu venho sentindo no último ano é que eles usam ela para fazer as atividades, para fazer os trabalhos, né? E eu tentei algumas vezes, fica à vontade, professor, tentei algumas vezes usar aplicativos que falam se é inteligência artificial ou não. Mas são precários, assim, eu peguei alguns textos antigos meus e eu coloquei lá, ele falou que era de inteligência artificial, e não era. Era texto meu de que quando nem existia inteligência artificial. Aí colocou lá 90% de probabilidade. Então, eu acho que as instituições vão ter que regular isso, né, nos próximos anos, o uso das inteligências artificiais. Como o aluno vai poder usar isso? Né, como um copiloto, no sentido de usar dialogicamente, conversar com ela, debater e criar, porque eu vejo o perigo muito grande. Né? A gente vem trocando autonomia por facilidade, né, há um bom tempo. Então, a gente para de cozinhar e pede a comida, a gente para de dirigir e pede o carro, aí a gente para de pensar, para de escrever e, por fim, a gente está abrindo mão de toda a nossa autonomia enquanto sujeito em nome da facilidade. E os alunos, a gente sabe que a IA é o que está na berlinda agora, mas a gente sempre busca subterfúgios. Olá, professor Rogério. Busca subterfúgios para tentar facilitar esse processo. E eu vejo muita dificuldade isso para a gente, né, competir com a IA e, acima de tudo, identificar esse trabalho via IA. Como eu fiz uma coisa nesse último atividade minha, que eu falei, olha, tem que ser escrita à mão. Vão ter que copiar, pelo menos, para poder entregar, porque senão fica muito descarado. Eles nem leem o que a IA produz muitas vezes, né, e entregam para a gente. Eu acho que é uma regulamentação que as instituições vão ter que sentar e fazer, né? Vão ter que regular o uso disso. Como a gente usa essa inteligência artificial, porque senão abrir mão realmente da produção intelectual, abrir mão de pensar, de escrever, a gente vai estar regredindo, né, muito e perigosamente acima de tudo. Né? Deixa eu passar para a professora Andréia, que pediu para falar também. Se apresente, tá, professora? Boa tarde, gente. Eu sou a Andréa, sou professora aqui da Faceres. Eu tive já dificuldade do Araré há algum tempo atrás. Eu estou aqui na faculdade desde o final da primeira turma, então já tenho um tempo de docência aí grande. E é quase que o copiar e colar, né? Só que com uma piora, porque agora ele não lê para copiar e colar, agora ele só dá o comando, e se ele der o comando correto, ele constrói o texto. Então, o ponto, isso é inevitável, isso eu já faço, vocês já fazem, e o aluno vai usar como instrumento. E eu acho que a ideia, mais do que usar ou não usar, porque vai ser inevitável, é fazê-lo ler e criticar aquilo, porque nem todo texto construído é aproveitável. Muitas vezes você tem que reler e refazer a sua pergunta, né, o comando, para que saia de uma maneira mais correta. Então, acho, e já fiz isso que o Araré fez, pedi para que me entregasse de forma escrita, porque era uma forma de obrigá-lo a ler e a escrever, porque eu também não acho que não faça parte do aprendizado, a consulta, mas ele precisa, ao menos, ler. Né? Então, eu acho que a discussão não está, pelo menos ao meu ver, não está em usar ou não usar, mas sim como fazê-lo gerar crítica e pensar sobre o texto produzido. Acho que eu vou levantar também. Eu sou o Luiz Henrique, da Uniara. Nessa situação do IA, fiz experiências, né? Porque a gente tem que, acho que, primeiro aprender, né? Eles nasceram nessa geração. Eu sou de uma geração que era papel, que você tinha que pedir artigo, esperar 15 dias para o artigo chegar na tua mão para ler. Então, eu acho que fica mais fácil fazer essas transições. E só para compartilhar uma coisa, eu estou vendo se eu acho aqui, se eu tenho no arquivo, eu li um artigo recente agora, que acho que é do ano passado, de uma proposta de um grupo de, por exemplo,
como que dentro de uma atividade, sala de aula, como dentro de uma atividade você escrever um artigo, você poderia, inclusive, ter um ranqueamento. Olha, usei tantos por cento de IA, usei tantos por cento de IA. Eles fizeram essa proposta, né? Não é uma regulamentação, mas seria uma maneira de você pensar em como usar isso dentro do nosso contexto, né, de produção acadêmica. E, para compartilhar, eu fiz, semana passada, uma prova com os alunos, baseado em atividades anteriores, que era uma atividade em grupo, que os alunos podiam ter acesso à internet, né, à rede, para fazer uma determinada atividade, e aí começamos a notar que você tinha que não eram dos alunos, né, porque eles têm textos escritos, a gente lê isso, a gente sabe que não era o padrão que eles escreviam, enfim. Então, foi uma atividade avaliativa baseada num tema que foi sorteado, e aí os alunos tinham uma semana para estudar o tema sorteado, e a prova, eles tinham que tudo escrito. Então, eles tinham que ter de 3 a 5 palavras-chave sobre o tema. Aí eles tinham obrigatoriamente, era um grupo de 4 a 5 pessoas, obrigatoriamente eles tinham que usar o ChatGPT, era obrigatório. E aí descrever o comando para o que eles queriam, escrever o que o site deu para eles de resposta, passar no papel, e a avaliação, a parte mais importante era assim, mediante o que você estudou, nos livros e nos artigos que o grupo selecionou, o que é que esse texto gerado pela IA tem de bacana ou não? Né? Então, usa, né? Mas você tem que saber perguntar, e para saber perguntar você tem que ter um certo conhecimento sobre o assunto, e naturalmente na hora de você fazer a discussão sobre aquilo, você tem que ter a crítica que também vem do estudo. Né? E eu já fiz isso 2 vezes, uma vez foi mais curiosidade minha, que foi individual, porque eu queria saber como é que ele ia dar um texto, e eu lembro que eram 76 alunos fazendo individualmente, todos ao mesmo tempo, e foram 76 textos diferentes. Obviamente que a espinha dorsal é a mesma, você lê lá, mas não tinha nenhum texto igual. Né? E esse em grupo foi menor, com uma outra adaptação, e foi legal porque os alunos gostaram disso, principalmente por eles perceberem que o estudo prévio fez com que, eu consegui fazer críticas. Então, quer dizer, a inteligência artificial, às vezes, não pode ser o fim. Né? E senão a gente vai entrar numa situação dessa, né? De você ficar transferindo e chega uma hora que eu não faço mais nada. Né? Então, é uma experiência que eu compartilhei e que, aparentemente, funcionou bem. Né? Então, foi para os alunos, para a dinâmica, deu acho que uma contribuição de que pode usar sim, mas faz tua parte, né? Então essa ideia do aluno saber que ele tem que ser responsável é uma coisa importante, né? Essa geração não consegue ter 5 minutos de atenção. Problema seu. Problema seu. Estudar não é fácil. Quem falou para você que estudar é fácil? Você tem que ter uma dedicação, você tem que ter a tua presença ali, coparticipar de um processo que não é fácil, né? Estudar não é fácil. Né? Então, essa história, alguém vai resolver meu problema, tem que ter um pouquinho de, puxa, essa responsabilidade, eu consigo. E aí a gente tem que estar ali, né? Você consegue, vamos lá, o que eu posso ajudar? Isso aqui está no caminho que talvez não seja interessante. Né? Então, é uma maneira, acho que, de estimular a essa utilização. Inteligência artificial. Boa tarde, eu sou Monique, sou da Unital de Caraguá, sou professora da Unital. Vocês têm já os tipos de IA que eles utilizam? Vocês fazem um tipo de diferenciação? Porque assim, são várias, né? Se você colocar lá, você entra no Google e você coloca lá IA, inteligência artificial, aparece um monte. Como que faz essa separação? Como que você consegue? Então, nesse caso, você usou só o ChatGPT. Mas, assim, se alguém tem alguma outra que indique que seja melhor ou que a gente utiliza mais para professor. Bom, existem vários tipos de IA.
uns para ser formadores de textos, outros para fazerem análises, outros para fazerem parte de programação, porque eu também vejo um pouco de programação. Então, assim, cada um ele é feito para uma coisa. Essa semana eu tive contato com um que fazia para você planners. Então, você falava para ele o que você queria, sei lá, eu quero fazer um planner de tal coisa, e ele faz. Né? Entre todos que eu já utilizei, o ChatGPT ele ainda é o mais... Como eu posso falar? Ele vai te dar respostas mais seguras. Né? Tem DeepSeek, tem outros, né? Mas ele ainda é o mais confiável. Né? E na versão Pro dele, que é a versão paga, ele tem vários tipos de modalidade, e cada modalidade ele te fala. Esse aqui vai te dar parte de estatística, esse vai dar de programação, esse aqui vai ser formulação de texto, esse aqui é melhor em tal coisa. Então, depende muito daquilo que você quer. Né? Infelizmente, né, hoje a gente tenta usar para ver se o aluno faz ou não no chat, né, ou usa uma IA, alguns textos, mas também tem IAs que vão fazer com que não pareça uma IA, como o Claude. É um deles. Então, você coloca o seu texto no Claude, por exemplo, e fala, muda a linguagem dele para mim para não parecer uma IA. E ele muda. Então, assim, até nisso, a gente também, até a IA faz não parecer uma IA. Né? E como que a gente consegue ver? Exatamente como o professor, né, falou aqui, a gente sabe como o aluno escreve. Então, às vezes, ele faz uma linguagem mais formal, uma linguagem que não é a dele, que normalmente a gente vê, né, que a deles são muito mais simples, e é aí que você consegue pegar o seu aluno. Né? Mas, mesmo assim, ainda a gente, mesmo que tenha lá, coloca quanto percentil de IA, às vezes também não vai ser fidedigno. Então, a gente, né, uma esconde a outra ali no meio do caminho. Então, eu quero tal coisa, eu vou para tal tipo de IA. Né? A gente hoje aprendeu o Gama, que é o dos slides. E eu estava para fazer uma aula, né, assim, meio de última hora, e aí esse meu colega falou, coloca lá no Gama que sai a sua aula rapidinho. Mas, assim, não saiu como eu queria. Entendeu? Saiu. Né, nesse caso, como foi muito assim rapidamente, eu tinha que substituir um professor que não foi, aí foi rápido assim, eu acabei utilizando, mas eu tive que mudar várias coisas, né? Porque eu acabei adquirindo um modelo assim, tipo, eu vou fazendo a minha aula, ao mesmo tempo eu já estou estudando, então eu já vou fazendo, aí eu prefiro assim. Então, mas eles não vão ter esse discernimento, né? Porque a gente sabe o conteúdo. Então, mas depende do que a gente pede também, como a gente cobra. Entendeu? Eu entendo. Porque eu fiquei muito assim, nesse período, inclusive, de pedir trabalho. Porque assim, eu tenho uma aluna, uma futura aluna, na verdade, assim, que é minha filha. Ela está no 3º período. E eu dou aula a partir do 5º, né? Que é da parte do curso clínico. E ela fala muita coisa para mim, né? Então, a gente coloca lá no ChatGPT e já sai, não sei o quê, isso, aquilo. Para ela, lógico, uma pessoa eu posso estar orientando. Mas, assim, eu fiquei meio assim de, vou pedir um trabalho e não vai servir para nada, né? Então... Uma estratégia que a gente utiliza, porque a gente já faz a metodologia ativa com os alunos, é quando a gente pede estudos para eles já trazerem aquela matéria e eles trazem o ChatGPT e eles não têm nem a cara de pau de tirar aqueles filetinhos que o chat deixa, né? Então, o que eu faço? Eu olho para o aluno e falei, você fez? Fiz. Qual que é o tema? Sem olhar para o teu tablet. Você estudou sobre tal política que a gente dá saúde coletiva? Estudei. Me fala um pouquinho dela, então. Pode resumir para mim.
Então, aí você pega o seu aluno. Né? Então, é você parar de deixar ele responder, ele de ler, e ele começar a usar a mente. Falar, comigo vai ser estudo dirigido, com vocês resumindo. Eu não quero saber, porque a mesma coisa que você tem, eu tenho no meu. Eu quero ver o que você entendeu. Então, é uma forma de você conseguir contrapor ali o chat. Né? Eu vou ter que copiar? Tudo bem, eu posso copiar. Mas eu tenho que saber o que meu professor vai perguntar. O Claude, que chama Claude. Só queria fazer uma observação. Eu acho que o problema não é usar, né? Porque, como vocês trouxeram aqui hoje, vai ser inevitável isso. Mas, assim, a gente precisa conseguir encontrar uma forma de usar para que o aluno não perca a essência do aprendizado, a avaliação crítica, né, dos trabalhos que ele vai realizar. Isso é muito difícil. Porque é o que vocês comentaram, o aluno ele quer colocar lá no chat e quer entregar. Né? E eu já fiz uma pesquisa no chat GPT e eu fui ler e tem coisas ali que não condiz, entendeu? Com o tema. Porque eu entendo sobre o assunto. E o aluno que não entende, que ele está, né, em processo de aprendizado. Eu já montei aula também no chat GPT e não gostei do resultado, né, no Gama, né? E aí eu tive que melhorar a minha aula. É lógico, me ajudou muito, porque eu tive que montar várias aulas. Facilitou, só que eu preciso ir lá e refinar. E aí o nosso aluno ele vai ter essa preocupação, né? Então, como trabalhar isso, né, com o aluno? Eu acho que essa é a dificuldade, né? Oi, eu sou a Ana Cláudia, da Barão de Mauá. Gente, eu acho que nós não temos essas respostas agora. Eu sei que isso gera angústia. Eu sei que a gente vai ficar assim, discutindo eternamente aqui, mas essas respostas não existem. Até porque a inteligência artificial ela é muito sedutora, né? Você colocar um negócio ali, apertar um enter e sair aquilo pronto, você fala, meu Deus, como? Né? E os meninos usam isso. Outro dia eu comentei com uma aluna, a gente estava discutindo uma coisa, eu falei, eu preciso sair, tal, porque eu tenho várias provas para montar, tudo. Professora, pede para o chat GPT. Então, assim, a vida deles ficou fácil, gente. A vida deles ficou fácil. E eu acho a discussão válida, obviamente, tudo a gente precisa falar sobre isso. Mas eu acho, por mais angustiante que seja, nós não temos essas respostas. Elas vão cada vez estarem mais disponíveis. Os alunos têm muito mais facilidade de mexer com a tecnologia do que a gente, que é analógica. Sabe? Então, acho bacana essa questão de um olhar crítico sobre o texto construído pela IA. Mas não vejo a gente assim com condições agora de fazer muita interferência sobre isso, não. Acho que é um momento limbo. Sabe? Sem querer jogar assim uma... Mas eu acho... Você vê que as falas são mais ou menos parecidas e, às vezes... E a gente tem isso aí agora. Agora, acho que a gente pode, assim, reduzir esse tipo de trabalho que seja possível de... Um trabalho teórico, por exemplo, essencialmente teórico, ele é muito mais fácil de ser feito por uma inteligência artificial do que um outro tipo de trabalho. Se você usa uma técnica de dramatização, uma gamificação, algo do gênero, dá para a gente sair um pouquinho dela. Agora, um trabalho teórico, mesmo prova, gente. Se o aluno entra numa prova com um celular... Ele fotografa, ele joga a questão ali, ele pergunta para o chat GPT, ele responde, ele copia. Então, uma realidade complicada.
passamos por algumas adaptações na escola sobre os alunos que faltavam e que precisavam repor atividades porque tinham esse direito, enfim, até que se chegou às regras atuais. E teve uma fase que havia um excesso de reposição e isso causava uma carga de trabalho enorme para a gente. E aí nós decidimos, então, pelo menos na etapa 5, né, de TBL, decidimos fazer essas reposições na forma oral. Então, foi muito interessante, porque a gente pegava o tema, sentava, isso assim, 10 minutos, sentava num intervalo ou no final da aula, no cantinho da sala, e fazia perguntas inteligentes, assim, trazendo simulações clínicas, mas verbal. Então, o aluno tinha que ter entendido o assunto para conseguir dialogar com a gente. Então, foi uma experiência positiva que eu acho interessante compartilhar. A Natália também é minha colega de sala. Eu acho que é interessante também trazer essa experiência, Nath. Com certeza. Com certeza. Passaram a pensar melhor. E o nosso trabalho de ficar lendo, relendo... Eu acho que foi uma experiência muito legal, porque tirou eles, né? Trabalho pronto, inteligência artificial, então não era nem, eles não tinham nem um trabalho de escrever, né? Era tudo digitado, então eles ficavam super apreensivos, mas depois começaram a amadurecer e foram saindo melhor, né? Tiveram crescimento. Mas nessa circunstância, o que acontece assim assado? Então, assim, era uma construção, a prova oral ali na hora, com a própria resposta do aluno, e você entendia a profundidade do quanto ele estudou. E aí, é claro que eles começaram a repensar. Diminuiu bastante. Está certo que as regras da instituição também diminuiu esse número de reposições, mas foi bastante interessante. Acho que ficou um assunto sem resposta, né, que a colega introduziu no começo da nossa reunião, a respeito da atenção do aluno, né? No TBL, a gente sofre isso durante... Porque, assim, as nossas atividades é muito com a participação do aluno, né? Então, isso ocupa muito eles. Então, fica menos tempo disponível para ficar olhando o celular ou outras coisas. Mas, pelo menos meia hora, 40 minutos, que é um horário que, depois dos testes iniciais, a gente introduz o assunto, né, para eles, não de forma abrangente, mas com os principais pontos. E esse é um horário que, às vezes, o aluno divaga. E aí eu já fiquei pensando 1000 vezes nisso, mas nessa etapa, pelo menos para a nossa turma, no começo, no nosso acordo pedagógico inicial, a gente passa a delegar a eles a responsabilização do aprendizado. Então, nós estamos aqui, né, inteiros, nesse momento, para discutir pneumonia. Se você quer aprender ou não, o problema é seu, eu sei. Você nem precisa ficar dentro da sala de aula. Entendeu? Então, quando eles começam a quinta etapa, eles levam um susto com esse discurso, porque até então todo mundo pega na mão como se fosse alguém do ensino médio. Né? Então, a gente passa a tratá-los como adultos, entendeu? Nesse momento, levando essa responsabilização. Então, assim, o que você está fazendo atrás eu estou lá dando minha aula, enfim, estou aqui à disposição para discussão. Mas se você quer aproveitar ou não, problema é seu, só que existem consequências, né? E até eu acho que é interessante ouvir a aluna, né? A nossa foi minha ex-aluna, eu acho que é interessante ela falar um pouco sobre isso, você não acha? Acho que é a pessoa mais adequada. Eu queria entrar num ponto em relação ao uso da tecnologia. Eu sou aluna, mas pessoas do meu vínculo ali, do meu grupo,
viu uma diferença em relação a outros alunos, uma geração mais nova, que eu já tenho meus 30 anos. E sim, foi um uso foi um uso que a gente ficava um pouco em choque, que a gente veio de do período escolar, que ainda era o básico, livro, e estudar, e oral, apresentação. E aí, quando a gente viu já essa mudança, a gente pegou muito o uso do ChatGPT. Não vou falar que a gente não entrou nisso, porque entramos, só que a gente buscou até meios, foi uma coisa até que o senhor falou, de como poder adaptar isso daí. E eu acho que comandos corretos dariam certos. Do mesmo jeito que antes buscar um artigo científico era muito mais complicado que hoje em dia, a ferramenta da IA facilitou um pouco mais. Eu busquei artigo já por isso. Então, você colocar o nome do artigo, ou mesmo informações, diretrizes atualizadas do Ministério da Saúde, você busca através daquilo. Então, você pode buscar uma informação colocando com base no que está descrito nas diretrizes atuais de 2024. O aluno ter esse estudo. Mas eu acho que é um pouco assim difícil, um desafio, conseguir fazer com que todo mundo use a ferramenta dessa forma. Eu acho difícil fazer com que as pessoas usem a IA para o estudo, e não como... Eu acho que buscam muito a forma de facilitar. Como tem avaliação, outras coisas, buscam mais concluir a entrega do que ferramenta de estudo. Então, eu acredito que a instituição, aí é coisa da minha cabeça que eu imagino como ideia para ligar o estudante com a tecnologia e agregar nesse uso. Vamos falar do uso da tecnologia, mas até onde e como usar? Porque senão vai estar livre nas pessoas achar do jeito que viu pela internet, vou usar isso a favor, vou só entregar, ou mesmo a ferramenta que a Andréia usava, que a gente achava muito boa. A gente achava boa, porque a gente sabia que existiam algumas pessoas que tinham o costume a gente falava, evasão da sala de aula. E, para evitar isso, acontecer aquela prova de forma oral, a gente viu que fazia os alunos ficar um pouco mais apreensivos e buscar as informações. Podia ser assunto que não estava afim, mas buscavam as informações. Então, acho que também é uma forma de ter a atenção do aluno, e, se for para incluir a inteligência artificial, eu acredito que a instituição poder comentar. Hoje a gente falou isso acho que com a professora Thalita, de pesquisa, porque na pesquisa tem muita gente usando o GPT. Só que até quando pode usar? Porque não tem como você falar que vai produzir um conteúdo se você está usando uma ferramenta que você não sabe o que escreveu. Conferir o que você mesmo escreveu, mas conferir numa outra inteligência artificial, eu também acho que não vai dar informação correta para nós. Aí a gente estava comentando aqui para a pesquisa que uma aluna dela reconheceu que usou muita inteligência artificial e foi pedir socorro para ela na hora de uma apresentação. Ela falou, eu errei, eu usei bastante, e agora eu tô insegura porque vão fazer pergunta para mim e eu não sei direito o conteúdo. Então, acho que assim, o uso da inteligência pode vir, mas a instituição poder orientar, tipo,
vamos usar, mas usa como essa ferramenta de estudo. Então, se você está precisando de uma referência, vê se o ChatGPT vai te dar o que o Ministério da Saúde falou, o que o livro... Eu sou monitora da etapa 1, e ontem eu dei uma monitoria para eles, eles vão ter prova, e eles não imaginavam como poderia cair questões num exame de tal tema. E eu peguei, selecionei, a gente fez um resumo, a gente fez uma revisão, passamos a prática, tudo, e eles ainda não estavam seguros com questões. E eu peguei, eu sugeri para eles, eu falei, não sei como professores fariam, mas vamos pensar em casos clínicos, vamos fazer hipóteses de vários casos clínicos, e vocês podem usar o GPT para pedir casos clínicos em relação ao capítulo de exame físico do Porto, que era a referência que eles estavam usando. E eles ficaram surpresos que o GPT, ali na hora, a gente acabou fazendo, deu o capítulo do Porto, falando da edição 8, que é a mais atual, e deu exemplos de questões. Corrigimos, aí vai do aluno ter a percepção de poder criticar se aquilo é correto ou não. Aí percebemos que faltava um pouco mais dos casos clínicos para fazer simulações. Corrigimos a pergunta, simulando situações, casos clínicos, mas usamos essa ferramenta para ter questões para simular para eles. Não vi isso como errado, eu acho que agregou bastante no estudo deles, porque eles puderam treinar questões e usando uma boa referência, porque a gente viu, eles conferiram que foi a referência usada do Porto mesmo, da edição mais atualizada, e eu acho que isso pode contribuir. Muito bom. Por isso que a gente precisa ter política institucional do uso dessas ferramentas, né? Eu também acho que a gente não pode abrir mão. Não tem como. É um processo inexorável. Você não volta atrás em relação a isso. Mas a gente precisa, como você falou agora, você usou para o bem. Não, sim, lógico. Simulou os casos para estudar. Ele não estudou por eles, né? Mas foi ponte para eles poderem estudar, para eles poderem refletir sobre o problema, né? Então, nesse sentido, eu acho muito positivo, como o professor André também disse, o professor, perdão, seu nome, professor? O professor Luiz também apontou, eu acho que é justamente isso, a gente está nesse limbo, porque a gente está justamente nesse processo de mudança, realmente, e aí a gente tem que modular novamente, né? Eu acho só complicado quando a gente abre mão total da autonomia, de escrever, de pensar em nome disso, né? Eu estou escrevendo um livro com os alunos, e aí é fruto de um ciclo de filmes sobre cine, saúde, loucura e medicina, né? E aí é isso, veio muito texto de IA, que você vê, eles usam muitos adjetivos, a IA tem um estilo de escrita assim que você reconhece, sabe? Aí me assusta a impossibilidade, a incapacidade da pessoa não conseguir produzir por conta própria, que fica tão dependente. Mas enquanto meio, ferramenta, né? Enquanto um debatedor, né, uma relação dialógica, eu acho bem positivo. Mas a gente vai ter que modular isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bora pro City Tour, pode ser? Então, obrigado, pessoal. Até amanhã. Quem for fazer o City Tour, amanhã cedo a gente está de volta. Quem precisar de dicas da Noite Rio Pretense, é só conversar com a Vitória aqui também. Que não sabe, Vitória? Com a professora Renata Beretta. Você vai começar.